Beleza? Abriu? Abriu, vamos lá. Boa noite a todos. Estamos dando Boa início a noite. mais uma live aí no Futebol Interativo, mais uma vez com o Adrianinho falando sobre o Futebol 7 aí, equipe de futebol site em evolução. E dessa vez o convidado vai ser o Flávio Dourado, que é auxiliar e analista, vai estar tentando linkar esse assunto aí de análise propriamente dentro do Futebol 7. Adriano, tenha uma boa live, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Obrigado novamente pela oportunidade e vamos falar sobre o Futebol Society e nosso companheiro aqui, Flávio Dourado, falar um pouquinho sobre análise de desempenho também. Fala, meu querido, como é que tá? Tranquilaço? Certo? Vamos começar a live de hoje? Vamos. Beleza. Vamos então, primeiramente aqui, a live daqui a pouco já começou, né? Está aberto, 100%. Então, primeiro mesmo vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Adriano, mais conhecido como Adrianinho Treinador. Sou treinador de futebol society, o famoso futebol 7. Recebi a oportunidade de fazer lives aqui dentro da plataforma do futebol interativo desde a semana passada, que eu fiz a minha primeira apresentação. A minha apresentação foi exatamente comigo mesmo, eu me apresentando e eu apresentando um pouco a história do futebol society, futebol 7. Então a live passada foi isso. E hoje eu tive a oportunidade de dar o continuamento à live que eu tive live passada, na quarta-feira passada. Então hoje tem um convidado ilustre, é um convidado conterrâneo aqui da minha terra, do Rio Grande do Sul, da minha cidade ele é de Eldorado, que é uma cidade perto de Porto Alegre. Quantos quilômetros tem Eldorado de Porto Alegre, Flávio? Uns 30, 50 quilômetros, e não é muito distante. Então hoje ele é um convidado especial, ele trabalha dentro do Futebol Society já faz um tempo. Ele é auxiliar técnico e hoje ele está desempenhando uma função muito interessante, que é uma função de muito crescimento dentro do futebol de campo, e ele está passando esse conhecimento que ele está buscando no Futebol Society. Então, recapitulando um pouquinho, meu nome é Adriano, mais conhecido como Adrianinho Treinador. Eu tenho as minhas redes sociais, se quiserem me seguir lá nas minhas redes sociais, eu tenho Instagram, Facebook, uma fanpage dentro do Facebook e um canal no YouTube, Adrianinho Treinador. Lá eu passo todos os meus conhecimentos, todas as minhas informações da forma que eu trabalho e um pouquinho sobre o conhecimento sobre o Futebol Society. Eu tenho vídeos no canal do YouTube com alguns vídeos falando sobre o Futebol Society e minha forma de trabalhar como treinador. Aproveitando nisso, já tem a live passada que eu fiz aqui na plataforma do Futebol Interativo, já está lá. Se vocês quiserem assistir, quem não assistiu ainda pode ir lá, pode ficar à vontade e assistir. Essa live aqui também que a gente está fazendo aqui também vai para o meu canal do YouTube. Eu vou colocar, depois que finalizar, eu vou colocar. Para quem não conseguir assistir 100% ao vivo hoje, vai ter essa live no meu canal do YouTube. Também agradeço a todos que são amantes do Futebol 7, amantes do Futebol Society, que me entendam a minha forma de expressar, a minha forma de falar dentro do Futebol Society, porque quem é amante do Futebol Society sabe o quanto a gente desempenha para levar o mais próximo de um profissionalismo em uma organização. Agora, exatamente, no meu relógio, é exatamente 8 horas. Então, a expectativa nossa é que tenham bastante pessoas aqui no chat para dialogar junto com a gente, né, Flávio? Para a gente poder fazer um bom bate-papo. A ideia de hoje não é live entrevista. Quem me conhece, me conhece nas redes sociais, sabe que eu faço live entrevista lá no Instagram, todos os domingos, às 8 horas da noite, mas é live entrevista. Aí eu faço uma entrevista com alguém ilustre dentro do Futebol Society, Futebol 7. Mas aqui não é ideia de
entrevista. Aqui a ideia é de um bate-papo sobre essas duas funções que o Flávio trabalha. Como eu sou treinador, eu tenho totalmente o apoio de quem faz essa função. Então, hoje a gente vai conversar exatamente com isso, né? Exatamente essas duas partes, essas duas funções que são muito importantes numa equipe de futebol de campo e, com certeza, no Futebol Society está cada vez maior e crescendo e sendo obrigado a ter isso também para uma equipe evoluir. Então, Flávio, te apresenta para nós, certo? Fale a tua idade, da onde tu é, quanto tempo tá já dentro do Futebol Society, e fala um pouquinho sobre a tua história antes de chegar no Futebol Society. Te apresenta para nós. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. Queria agradecer pro pessoal do Futebol Interativo aí pelo convite aí, pelo privilégio de estar na plataforma e fazendo uma boa live. Bom, eu tô no Futebol 7 faz 2 anos e 2 meses, tenho 22 anos, e antes do Futebol 7 eu jogava futebol de campo. Joguei futebol de campo por acho que uns 15 anos. Depois eu, infelizmente, não consegui dar a sequência e parei. E através de amigos eu conheci futebol 7 jogando, mas não é minha praia. E comecei a frequentar os jogos com meus amigos, e onde foi surgiu a oportunidade de ser auxiliar técnico. E daí pegou essa paixão, fui buscando conhecimento, curso, fui trabalhando em vários times. E hoje, graças a Deus, estou num patamar elevado. Foi aonde eu tive a chance de fazer o Scout, que é a análise de desempenho, que é uma função que no começo eu não me adaptei muito, mas como é uma função nova que ninguém quase faz, o pessoal foi me dando dicas, me ensinando, e hoje eu estou com essa função nas 2 equipes que eu trabalhando no Futebol 7. É uma função muito importante, né? Porque tem o história do Futebol 7, hoje ninguém quer ser auxiliar, ninguém quer fazer parte, porque ninguém quer ser a sombra do treinador, né? Mas, na verdade, a gente tem um papel muito importante dentro do Futebol 7, tanto o campo, o auxiliar tem. Às vezes, o treinador faz uma troca que dá certo, mas, às vezes, a ideia é do auxiliar técnico, e ninguém vê. Aí dá o crédito para quem? Para o treinador. Né? Mas o treinador reconhece que tem uma comissão técnica. Então, nós, auxiliares, analistas, a gente tem um papel muito importante dentro do futebol, society, campo, salão. Então, a gente tem uma importância muito forte dentro do futebol. Então, por isso que eu trabalho nessa parte, tanto como auxiliar técnico e analista. E tenho orgulho de ser, porque eu sou muito importante, eu ajudo muito a minha equipe. E eu tenho hoje, graças a Deus, um reconhecimento muito alto dentro do Futebol 7, com 22 anos. Muito bom, muito bom. Só faltou um detalhezinho. Quantos anos tu tem, Flávio? 22 anos. 22 anos, beleza. É um rapaz muito jovem. Vocês viram que ele comentou aqui que mais ou menos uns 15 anos ele viveu dentro do futebol de campo, né? Que é o tradicional de todo mundo que joga futebol, né? Que gosta desse mundo do futebol. Então começa desde piá e vai até onde consegue, né, no nível da sua qualidade, né, e vai até onde consegue. Se conseguiu entrar no profissionalismo como jogador, parabéns, né, mas não é só isso, né, o futebol de campo, futebol society, ele não é só jogador, tem outras funções, né, e para ter outras funções também tem que ser amante do futebol. Então, como hoje tu é auxiliar técnico, analista de desempenho, eu sou treinador, porque não deu certo como jogador, né? Mas tem como a gente procurar outro leque dentro do futebol, né? E hoje eu sou treinador e tu auxiliar técnico e analista de desempenho. Então, para quem hoje está assistindo a nossa live hoje, é um jovem que ainda está jogando futebol, não fique pensando que o futebol é só ser jogador. Se eu não conseguir ser profissional, eu vou desistir do futebol. Não precisa desistir do futebol. O futebol tem um leque de opções que tu vai estar envolvido dentro do futebol. E muitas coisas que o futebol é uma coisa muito grande, é amoroso, né? Com tantas informações, tantas coisas que a gente tem dentro. Vamos aproveitar aqui, já tivemos algumas entradas aqui no pessoal, aqui para mim, eu acho que é no YouTube o pessoal entrando.
Já vamos mandar um abraço aqui para o Gilmar Costa. Olá, boa noite, sou Gilmar Costa, fundador do Esporte Clube Areal de Salvador, Bahia. Futebol 7 e futebol de campo. Cheguei agora, eu gostaria de saber o nome do time de Flávio. Muito obrigado pela presença, Gilmar. Legal, pessoal da Bahia já assistindo aqui a nossa live. Nós somos do Rio Grande do Sul, a Bahia é lá no outro lado do Brasil para nós, né? Mas é um prazer imenso. O Gilmar aqui perguntou para ti, Flávio, quais os times que tu tá jogando nesse momento? Treinando, né? Participando e fazendo função. Primeiramente, boa noite pro Gilmar. Obrigado pela pergunta. Tive o privilégio de jogar na Bahia. Só um momentinho. Gilcimar. Ah, tá. Então, boa noite pro Gilcimar aí, né? Obrigado pela pergunta. Dizer que eu tive o privilégio de jogar na Bahia por 6 meses. E atualmente eu estou no Roma, RS, que disputa a Série Prata da Liga, em Liga Integração de Futebol 7. E estou no União, que é, na verdade, Unisouza, que é 2 times que fizeram uma fusão, que disputa a Série Prata da Federação Gaúcha de Futebol 7. Aproveitando esse embalo aí que tu comentou, tu falou que jogou na Bahia, isso? Ficou um tempo na Bahia? Isso, 6 meses. Fiquei período de teste no Ipiranga da Bahia. Que legal. Oi, o pessoal da Bahia aí, ó. O Flávio fez um teste ali. Que idade mais ou menos isso, Flávio? Tá com 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. 18 anos. Bem no final ali, na tentativa final de ser jogador. Já tava nas últimas já. Legal. Isso é importante. Tudo conhecimento, né? E isso é interessante. Mesmo que não deu certo, o principal objetivo não deu certo, mas com certeza tu ganhou experiência e conhecimento com alguma coisa, né? Então isso foi bem legal. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Então vamos aproveitar e continuar a live. Flávio, então hoje a ideia da gente é conversar sobre auxiliar técnico e sobre análise de desempenho. Primeira coisa, a gente vai começar com um auxiliar técnico, que é uma função já renomada, conhecida no futebol de campo e hoje, com certeza, no futebol society, né? Quem entende de futebol, né, sabe que um auxiliar técnico é importante por vários motivos, né? Principalmente vamos dizer, o modo de falar que o pessoal, uma gíria que a gente tem modo de falar, que é o braço direito, né, de um treinador, é aquele que apoia, é aquele que está sempre conversando, dialogando, né, com o técnico. Então, o auxiliar técnico é uma função, na minha visão, hoje, básica dentro do futebol society, de equipes que têm objetivos de levar a sério o futebol society. Qual é a tua visão sobre as equipes? Elas precisam ter um auxiliar técnico ou não precisam? Tu acha importante essa função de auxiliar técnico ou não? Bem básico. Adriano, eu acho que não só, sério, acho que todas as equipes precisam de uma comissão técnica, eu acho, né? Acho que a gente tem que ter, para quem quer ter um time sério, a gente tem que ter assim, ó, jogador, diretoria e comissão. Porque não fica pesado para ninguém. Então assim, eu sou diretoria, minha função é só a diretoria. Jogador, só jogar. E a comissão tem um treinador, só é técnico, preparador físico, preparador de goleiro, análise de desempenho. Eu acho que então, tu quer um crescimento, tem que ter a tua comissão. Então, eu acho muito importante não só o auxiliar técnico, mas um para cada função dentro do futebol 7. Exatamente. São hoje, como a live daqui, né, que a gente vem comentando, aqui é a plataforma, né, de futebol, e tudo que envolve o futebol de campo, a gente está trabalhando para que tudo que tem no futebol de campo a gente passar para o futebol society, né? Porque são interligações, como conversei na live passada, é uma interligação. Como tem interligação o futsal com o futebol de campo, o futebol society tem interligação com o futebol de campo também. Então, o futebol de campo, exatamente. Então são três. Uma coisa que é importante que eu conversei numa live passada, que o futebol hoje tem três pontos, né? Dentro de uma equipe, que é os jogadores, a comissão técnica
e a diretoria. São 3 pontos. Então, a gente tem que evoluir nesses 3 pontos. E uma das evoluções que a gente está hoje trabalhando muito forte dentro do Futebol Society é a parte da comissão técnica, é esse intermédio. Só que a comissão técnica, ela hoje não é só, vamos dizer, a comissão técnica é um treinador. Hoje não é mais isso. Futebol de campo, fala comissão de técnica, 3, 4, 5, 6. Existe hoje treinadores que têm 7 trabalhando com o treinador. Né? Vamos dar um exemplo aqui, vou dar alguns exemplos de funções dentro de como a comissão técnica. É o treinador, o preparador físico, o preparador de goleiro, o auxiliar técnico, o analista de desempenho. Então, já disse várias funções. Massagista. Então, tipo, são várias funções dentro de uma comissão técnica. Né? Então, isso no futebol de campo. No futebol society, ainda não temos tudo isso. Por quê? Porque isso aí envolve uma estrutura, uma organização de uma equipe para poder ter todo esse suporte. Né? Então as equipes society hoje elas não têm esse suporte e elas estão começando a trabalhar isso. Então aquilo que eu venho falando sempre, o futebol society está cada vez chegando mais próximo do profissionalismo. Por quê? Porque eles estão tentando ter isso. Estão tentando ter um auxiliar técnico, o treinador ter o seu auxiliar técnico, o treinador ter o seu preparador físico, o treinador ter o preparador de goleiro junto, e hoje tendo também a oportunidade de ter analista de desempenho. Então, o futebol society está entrando nesse ritmo, igual o futebol de campo com diretoria. Né? Hoje não é só o presidente, hoje tem diretor-geral, hoje tem diretor de marketing, né? Então tem 1000 funções. E o futebol society está nesse nível também. Né? Deixa eu ver mais aqui, alguém entrou aqui no nosso... Entrou. Boa noite, galera. Flávio, eu tô aqui, viu? Adrianinho, me dá uma oportunidade de jogar no teu time, nunca joguei. O Douglas Magano. Obrigado pela presença. Com certeza, uma hora a gente vai se encontrar e quem sabe... Futebol é pequeno, uma hora pode estar com nós. Com certeza, uma hora, quem sabe, vai estar nessa oportunidade. Para um grande treinador, amigo meu aí, Rômulo Medina aí, que está nos assistindo aí, obrigado pela presença aí, meu amigo. E esse é um cara, Adriani, que tu pode entrevistar, porque ele teve experiência como treinador de futebol profissional ano passado, passou pelo Cruz Alto na 3ª divisão do Gauchão. Então, um cara que tem muito conhecimento bom. Aí, e vai ser bom entrevistar o Adriano, o Rômulo. Ó, Rômulo, depois tu não fala que eu não te dei moral aí na live aí, ó. Não, o Rômulo é um cara bem conhecido mesmo, já conheci pessoalmente, conheço bastante ele pelas redes sociais, com certeza sigo, não tenho vergonha de falar, sigo um profissional de qualidade, é um cara que está mostrando um grande trabalho, vi que ele começou no ano passado a treinar time de futebol de campo, achei muito gratificante, muito legal isso para um treinador. Quem gosta de futebol society com certeza gosta de futebol de campo também, então dá para trabalhar nas duas coisas se conseguir um tempinho, né? Infelizmente não deu tempo para ele, né? Não deram muito tempo para ele mostrar o trabalho, mas serviu a experiência de ficar na beira do gramado, né? Com certeza, e essas coisas, como eu te falei aqui, pode ser que não deu certo exatamente do que a gente queria, mas com certeza ele teve conhecimento e novas experiências. E isso aí vai ficar marcado e vai ficar guardado para ele pro resto da vida. Né? Então são experiências importantes. O Flávio, vamos comentar aqui. Nós estávamos comentando como auxiliar técnico é uma função hoje básica dentro do futebol de campo, e com certeza hoje equipes que querem o máximo possível próximo de profissionalismo, ele precisa de um auxiliar técnico, não é isso? Exatamente. Até porque o nosso futebol 7, ele está perto do profissional, então a gente tem que também ter a cabeça de profissional, né? Deixar a nossa equipe mais perto possível. Com certeza. Então, um ponto básico, precisa ter um auxiliar técnico. E aí, falando sobre auxiliar técnico, quais são os pontos específicos, os pontos mais importantes que tu acha de um auxiliar técnico para um treinador e para uma equipe? Bom, vou falar então do que eu faço.
Porque, vamos supor, tá, o teu treinador, tá? Teu treinador, o que tu faz? Tu escala, tu dá orientação, passa estratégia e monta o time. Qual é a função do auxiliar? Ele tem que ver aquilo que tu não tá vendo. Porque na hora do jogo, tu tá concentrado no quê? Em cada jogador, em cada função. Tu tem que olhar, então, através daquilo. Tem que ver uma coisa que ele não tá vendo, porque na hora do jogo tu não vai poder ver tudo. Então tem que ter um segundo olho. Pra mim poder ver o que tá acontecendo de errado e tu não tá vendo e te passar. A gente tem que ter uma conexão. Vamos supor, tu é o cara que grita, eu sou o cara que analisa e chega no teu ouvido e fala, ó, fulano tá assim, o que tu acha de a gente fazer assim? Vamos trocar a estratégia e fazer a estratégia aqui. A gente tem que, então, a gente não pode falar junto com o treinador, porque se a gente falar junto, estraga. Porque se tu falar uma coisa, falar outra, o jogador se perde, e numa dessas a gente pode levar o contra-ataque e tomar um gol. Esse gol pode ser o que tire nossos 3 pontos. Exatamente, são pontos importantíssimos, né, que tu comentou aqui, Flávio. Exatamente, um treinador hoje ele precisa ter vamos dizer, o seu quarto olho, né, o cara que analisa junto contigo os detalhes do time, né, principalmente aquele detalhe num treinamento, né, aquele detalhe no jogo. Então, o mais legal disso, a gente falando uma coisa bem, bem simples e básica, quanto mais pessoas vendo, mais olhos para uma coisa e mais informações a gente vai ter. Né? E então, eu tenho a minha forma de ver, eu tenho a minha forma de analisar e tenho a minha forma de concluir. E tu vai ter a mesma forma. Então, o que vai acontecer? Tu vai ter a tua forma, eu vou ter minha forma, e a gente vai juntar essas formas e vai analisar para tirar uma conclusão, né? Só que isso precisa ter um bom diálogo, um feedback, como a gente fala, entre os dois. Primeiramente é isso. Então, hoje, uma equipe de futebol de campo, levando para o Futebol Society, hoje, um treinador que tem um auxiliar técnico, ele precisa ter um auxiliar técnico que ele tenha um bom feedback. Exatamente. Né? Então, o Futebol 7, hoje ainda vejo muito, eu tenho meu auxiliar técnico, mas meu auxiliar técnico é uma pessoa que é da equipe, que já faz muito tempo que está trabalhando com a equipe, e tem conhecimento da história da equipe, mas ele não tem um feedback comigo. Eu recém estou entrando. Então, isso é um detalhe que ainda a gente, dentro do Futebol 7, tem que cuidar. Né? Porque o feedback precisa ter um bom contato entre os dois, para eles poderem conversar, ou começar a criar esse feedback, essa conversa, esse diálogo, para que eles possam entrar na competição, no jogo e dar resultado. Claro que o ideal é a gente fazer igual o futebol de campo. O que é? Quando uma equipe me chamar para treinar essa equipe, o ideal é eu ter minha comissão técnica. Por quê? Porque eu vou ter o meu auxiliar técnico, que eu tenho esse feedback, que eu tenho nossas visões são muito próximas e a gente se entende. Então, hoje, uma equipe de futebol society que quer, vou falando novamente, que quer chegar o mais próximo do profissionalismo, hoje, se tu quer contratar um treinador, hoje tu não contrata um treinador só. Hoje tu contrata uma comissão técnica. Técnica, exatamente. No Futebol Society também temos que levar nesse lado. Tu vai contratar uma comissão técnica. Agora, as tuas condições de estrutura, as condições financeiras, aí já é um outro patamar, já é um outro assunto. Mas tu vindo aqui me contratando, Adriano, treinador. O treinador tem a comissão técnica dele. Eu tenho meu auxiliar, eu tenho meu preparador físico, eu tenho meu preparador de goleiro. Claro que hoje, um treinador de futebol society que leva a sério, hoje ele faz 1000 funções. Hoje, ele é, o cara das 1000 funções. Hoje, eu faço preparador físico, eu faço quase preparador de goleiro, faço também trabalho de análise de desempenho, eu sou meu auxiliar técnico. Então, são 1000 funções que um treinador hoje de futebol society faz.
E Mas, agora, eu te perguntando em cima disso, tu acha certo? Tu acha certo tu fazer tudo isso? com certeza não. Com certeza no sentido, eu acho que não é que eu acho certo ou não. Eu acho que depende da diretoria. É a diretoria que decide qual é o crescimento que essa diretoria quer, que nível que essa equipe quer chegar dentro do Futebol Society. Porque se ela quer chegar num nível altíssimo dentro do Futebol Society, ter um treinador para fazer tudo, ela não vai chegar. Não vai Ela mesmo, não vai porque chegar. tu vai pegar muitas funções por uma pessoa só e tu vai acabar sobrecarregando e tu vai se perder alguma coisa, Sobrecarregando, né? com Então eu acho certeza. que tem que ter mais uma pessoa para te ajudar, porque uma hora tu vai querer fazer tudo sozinho e tu não vai conseguir, não vai dar conta do recado. Então acho que é Com bom certeza. tem que ter pessoas para cada função, né? É que nem tipo Exa tem time que o cara ele joga, ele é treinador, ele é presidente, ele é um tudo. Não dá certo. Entendeu? Porque tu vai acabar te estourando, tu vai acabar se perdendo. E vai acabar buscando Exatamente. teu próprio time. Exatamente, exatamente. Na live passada que eu fiz agora lá no Instagram, eu comentei isso para a diretoria do Eucaliptus, né, que é a diretoria que eu trabalho, e eu comentei uma coisa básica com eles, que no Futebol Society e o presidente, ele não pode ser presidente, o técnico e o jogador. Não pode fazer essas três Não tem funções. Se como. ele quer levar a sério a equipe dele, ele tem que decidir um ponto. Ele tem que É. decidir o que ele quer fazer. Se ele quer ser. Ah, eu quero ser jogador da minha equipe. Beleza. Tu quer ser jogador da tua equipe, tu vai ter um treinador, tu vai contratar um treinador e tu vai contratar um presidente, um diretor para fazer parte da ti. E tu não vai te meter nessas duas funções. Isso É que nem, vice-versa, em qualquer é função. que nem foi o Danilo, né, do Eucalipto, né? Me falou, o time é uma empresa, então o time tem que ter cada cargo tem que ter uma pessoa. Na tua empresa tu não faz mais de um cargo, não é presidente, Não. gerente, funcionário. Tu faz uma função só na tua empresa. Futebol 7, Exatamente. time é isso, é uma empresa. Então vai ter o presidente, Exato. vai ter o vice-presidente, vai ter o diretor de futebol, vai ter o cara que cuida do marketing, vai ter um tudo. Então não pode fugir disso aí, né? Com certeza. Aí é o ponto que eu venho e vou sempre falar. Depende do nível que a gente quer da nossa equipe. Né? Exatamente. Então, esse é o ponto principal. Hoje eu sou o dono, vamos dar um exemplo. Eu sou dono de uma equipe. Hoje eu estou com uma equipe de amigos e eu quero levar a sério futebol society. Então, começa a botar os pontos. Senta e vê quais são os pontos que precisam inicialmente eu ter. Primeiro um treinador, ter uma comissão técnica, ter a parte da diretoria, ter os jogadores. Divide. Esses 3 pontos hoje são essenciais. São essenciais. Esses 3 pontos. Então, já avisando todo mundo que está aqui no chat, nas redes sociais e vendo a nossa live, você que quer ter uma equipe de futebol society, tem esses 3 pontos. Tem esses 3 pontos. Tu não tendo esses 3 pontos, tu vai estar atrás. Tu vai estar um pé atrás no teu objetivo, né? Inicial. Não estou dizendo que tu não vai ter resultado, não. Mas tu vai ficar atrás de muita equipe, porque muita equipe já está fazendo isso, né? Então tu vai começar correndo atrás. Então, pequenas dicas importantes como eu treinador, estou passando para gestores de equipe que isso é importante. Vamos aproveitar aqui, Flávio, e ver se tem mais algum comentário. Pode ler que eu vou mandando abraço aí para quem for entrando. Beleza, só vou dar uma mexida aqui na minha câmera, que o meu escrito aqui tá um pouco pro lado. O Rômulo aqui, acho que mandou um abraço novamente. Obrigado pela audiência, parabéns por mais essa. Abraço, Rômulo, tamo junto. Boa noite, amigos. Como vocês veem a importância do goleiro no momento ofensivo dentro do futebol 7? Um assunto interessante. Uma pauta interessante da gente falar. Foi Joaquim, né? Isso, foi o João Gabriel, isso. Muito importante sobre isso aqui. Grande abraço, professor Joaquim aí. Pô, um cara que entende muito aí, faz um ótimo trabalho aí na equipe do Muvuca Soccer. Cara, quando pergunta dele, eu acho que é muito importante, eu acho, um goleiro ofensivo. Eu acho importante. Depende das circunstâncias do jogo também, né?
É bom de ter assim, um goleiro que sabe jogar com os pés. Porque de repente tem jogo que te larga a bola no fixo ali, na fogueira, e não tem pra quem tocar, que ocupa o goleiro calma o jogo, sai jogando com os pés. Eu acho muito importante o goleiro saber jogar com os pés e no ofensivo. Eu concordo contigo, com certeza concordo, mas eu dou uma ênfase maior. Eu acho que hoje é básico. Hoje um goleiro tem que saber sair jogando com o pé. Isso aí eu tô dizendo no futebol society. No futebol de campo já tem muita gente já tem essa mentalidade. Eu tô falando agora no nosso esporte, que é o futebol society. O futebol society é menor, sim. Então tem que saber jogar com os pés. Né? Com certeza. Recuada pro goleiro, às vezes o goleiro vai dar um bicão pra frente, muitas vezes dá o contra-ataque e gol dos caras. Então acho que se souber jogar com o pé, dominou, respira, olha pro lado, sai jogando. Que daí é uma chance a mais de poder fazer o contra-ataque e fazer o gol. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui e já fazer um gancho falando sobre análise de desempenho. Um ponto aqui sobre análise de desempenho. Depois a gente conversa mais aprofundamento. Mas uma análise de desempenho, uma coisa. No futebol de campo, certo? Quantas recuadas um time dá pro goleiro? Vamos dar um exemplo aí, 10. Eu tenho certeza que no futebol society dá 20, 30. Né? É muito mais. Exige muito mais. Se o time estiver nervoso, é muito mais. Muito mais. E um time que trabalha... Perdeu, né? Vamos supor, deu 30 balão. Quantos ataques tu perdeu? Quantas chances de criar uma jogada e fazer o gol tu perdeu? Exatamente. Então, são pequenos detalhes que daí a gente já está puxando para análise de desempenho, que isso é interessante a gente avaliar e ver, né? Como eu falei, eu acho que o básico hoje é a gente ter goleiros que jogam com o pé, que saibam jogar. Por quê? Porque a gente hoje tem a forma básica e tem a forma de estratégia. Eu, como treinador, eu tenho que pensar nessas duas formas. Na forma básica, que é o princípio, e eu tenho que pensar também como um algo a mais. Então, a forma básica é ter aquele goleiro que sabe jogar com os pés para a gente poder ter aquele refúgio, né? Eu tocar pro goleiro, eu tenho aquela tranquilidade, né? Meu goleiro, eu toquei com o pé para ele não vai poder pegar com a mão, então ele vai conseguir continuar o nosso jogo, né? Então, isso é o princípio básico. Aí o princípio de o algo a mais é que um goleiro com qualidade, tu pode ter a tua equipe um jogador a mais. Um jogador a mais dentro de quadra com os pés. E isso, no futebol society, é importantíssimo. Hoje, o futebol society, que são 6 jogadores de um goleiro, tu tendo o goleiro que faça a função muito bem com os pés, é uma peça a mais. E uma peça a mais dentro do futebol society faz muita diferença. Muita diferença. Então, são 2 pontos importantíssimos. O ponto básico e um ponto de ter algo a mais. E tu ter um goleiro que tem essa qualidade, tu pode jogar com um esquema mais avançado, igual o futsal, que é com o famoso líbero, né? E o futebol society, tu pode fazer isso também, né? Então, é algo a mais. Então, na pergunta aqui, né, é nesses 2 sentidos, no sentido básico e no sentido de algo a mais. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O Rodrigo aqui tá te enchendo o saco aqui, né, meu? Rodrigo, só, eu não posso falar, mas conversas estão tendo entre o Adriano aqui. Se tudo der certo, eu vou ser o cara que vou te colocar no banco. Pronto, acabei contigo. Barra pesada, essa aí foi forte. O Rodrigo o Rodrigo, o sonho dele era eu ser treinador dele, né? E aí, o sonho. Agora, tu é treinador, agora ele tem o sonho que eu seja o auxiliar técnico agora, não sei. Ele acha que tá. Ele tá querendo tudo, né? Ele tá querendo se aposentar no final de 2020, ele quer tudo agora. Ele quer fazer tudo que ele não fez na vida dele, ele quer fazer tudo agora no final de ano. E aí ele deve estar ansioso, assim, no nível de ansiedade, porque não tá jogando, né? E aí o ano tá acabando e ele não tá jogando, e daí uma ansiedade do campo. Ele tá treinando?
Ele tá treinando porque a idade tá pegando. Se ele não treinar, vai ficar enferrujado e vai perder o espaço. Rodrigo, vai jogando, vai fazendo os treinos aí por fora, aí, em casa, algum lugar aí, e porque daqui a pouco volta e voltando mais para trás fica complicado, meu. Sim. Vamos ver quem mais aqui. Deixa aqui eu comentar aqui um pouquinho ali, pessoal do YouTube. O Douglas comentou aqui, a fusão do Flávio foi muito importante, pois pode cuidar muito bem da tática do adversário para ajudar o treinador. O Doug mandou mensagem aqui. A função do Flávio é muito importante, pois pode cuidar muito bem da tática do adversário para ajudar o treinador. Viu, Flávio? É uma coisa que eu faço também, fora de quadra. Eu analiso bem, como eu te falei na primeira live. Eu olho a tabela de classificação e vejo quais são meus próximos adversários. Então, ou eu chego antes ou eu chego depois e olho bem meu adversário, olho os erros e o acerto deles e depois eu passo feedback para a gente trabalhar em cima disso. E no jogo não é diferente. No jogo, quando tu tá prestando atenção no nosso time, eu tô olhando o time adversário, vendo o erro deles que pode nos facilitar para ganhar o jogo. Ele continuou aqui falando aqui até a lateral no campo defensivo e no goleiro, assinado Doug aqui. Ele continuou o assunto que a gente estava falando ali, né? Sobre esses detalhes aqui. O Gilcimar, né, que a gente tinha comentado antes aqui, ele fez uma pergunta para nós aqui. Gostaria que vocês avaliassem o crescimento do futebol 7 no Brasil. Quer falar alguma coisa, Flávio, com ele ou posso comentar? Pode comentar, depois eu termino. Pode comentar aí. Ok, beleza. O Gilcimar, futebol 7, o nível de crescimento é altíssimo. É altíssimo, né? Hoje, se tu for avaliar e pesquisar, o futebol 7 hoje, o futebol society, né, é o terceiro esporte mais praticado no Brasil. Terceiro. Então, é uma coisa altíssima, né? Claro que ainda o futebol society é aquele futebol de amigos, é aquele encontro de amigos, mas hoje o nível de crescimento das equipes que estão levando a sério, que querem ter uma equipe organizada, uma equipe que quer um objetivo mais do que só jogar um futebolzinho de final de semana, está crescendo muito também. O nível é altíssimo. Então, como eu comentei na lives passadas, na live que eu faço, na live que eu comentei aqui, hoje o Futebol Society tem muitas equipes de camiseta, muitas equipes de futebol de campo. Não sei a ligação que eles têm, que tipo de ligação se tem entre o futebol de campo e o society. Isso depende de cada diretoria, de cada empresa. Mas muitas equipes hoje do society usam a camiseta de um grande time de futebol de campo. Então, aí a gente já bate o ponto e já bate o martelo. O nível do futebol society está muito alto, que está levando cada vez mais próximo ao profissionalismo. Certo? Não, é a minha visão, Flávio. Não, concordo, né? Não é à toa que tem muito jogador que sai do set e vai pro campo, né? Volta e meia começa a ter início de temporada, eles recebem proposta e vão jogar uma primeira divisão, uma segunda do seu estado. Então, o futebol, o set tem uma importância fundamental, né? E jogadores também acabam terminando a carreira, vêm jogar o set. Então, o futebol 7 ele cresceu muito, 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 muito rápido nos últimos anos, né? A gente tem diversos campeonatos agora, coisa que a gente não tinha 2 anos atrás, 3 anos atrás não tinha, né? Então, a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Brasileiro, a gente tem Sul-Brasileiro, a gente tem Mundial, Sul-Americano, a gente tem Campeonato das Américas, que é de seleção. Então, o 7 está muito grande em todo o Brasil. É claro que cada estado depende da sua organização, das suas federações, mas a gente está crescendo muito. Futebol gaúcho, catarinense, paranaense, paulista, carioca, enfim, mineiro também está crescendo muito também. Então, a tendência é que a gente vem sempre crescendo cada vez mais dentro do futebol 7 no Brasil. E tanto que nossas equipes do Brasil estão indo para fora, né? Tivemos a seleção brasileira foi para a Itália ano passado, né? Disputar o Mundial na Roma. Se não me engano, ficamos em terceiro lugar, se não me engano. Então, vocês têm uma noção de como a gente está crescendo dentro do futebol 7.
O nível tá altíssimo. O Flávio aqui comentou uns outros pontos importantíssimos, né? Nível de jogadores e níveis de competição. Então o Futebol Society está em outro patamar. Vamos aproveitar aqui, o Rômulo fez uma pergunta bem legal aqui. Auxiliar técnico é peça-chave dentro do processo como um todo. Uma função que exige muita confiança entre treinador e auxiliar, pois a principal função do auxiliar é enxergar a forma como o treinador pensa e a ideia de jogo. Exatamente. Faço uma pergunta para vocês. Qual modelo de jogo vocês mais gostam? Começa, Flávio. Bom, primeiro que tem razão. Acho que treinador auxiliar tem que ter uma confiança, tem que ter uma parceria, uma amizade para dar certo, né? E não adianta tu só ser auxiliar do cara e tu não ter uma certa confiança, né? Uma intimidade, né? Para trabalhar, enfim. Então, antes de ser auxiliar, tu tem que ter amizade com a pessoa, né? Vocês conversar antes e depois do jogo, trocar ideia. E realmente, a gente nunca sabe quando a gente vai no caso, vamos supor, o Adriano não vai poder ir hoje e hoje é comigo. Então, eu tenho que ver tudo aquilo que tu faz, porque quando aparecer uma chance de eu comandar a equipe, ser o famoso treinador interino, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que provar que eu aprendi contigo e eu sou capaz de um dia estar no teu lugar, vamos supor que não possa. Então é importante. Então, por isso aqui, já aconteceu no caso de eu ser auxiliar técnico e por questão de trabalho pessoal, o treinador não poder ir e eu tive que assumir, eu tive que chamar a responsabilidade para mim. E aí a importância, como tu comentou, do diálogo, de um conhecimento, eu te conhecer e tu me conhecer. Porque se acontece de acontecer isso que tu comentou, de no momento ser um interino, né, de acontecer alguma coisa e o treinador não poder dar um treino porque está fazendo uma outra coisa, né, e tu passar, tu tem que conhecer a ideologia do treinador, tu tem que conhecer o treinador para poder dar continuidade no trabalho, né? Isso a gente está falando no treino, imagina no campo, no jogo, muito mais. Então, o auxiliar, como eu comentei, o auxiliar precisa desse feedback dos dois. Então, ali o Rômulo perguntando ali, no primeiro ponto ali, falando sobre o auxiliar técnico, essas coisas são, e é uma coisa básica. Ano passado me aconteceu, tanto no Roma quanto no time que eu tava, que eu tava no Cerro Nacional, que disputa a Série Prata, e foi um jogo justamente contra o ex-time do Rômulo, o Audax, que não tinha voltado ainda. Foi um jogo onde o treinador teve que viajar por questão de trabalho, e eu tive que assumir a equipe. Eu chamei a responsabilidade. Claro que a gente perdeu, porque a minha equipe era inferior, né, mas eu bati de frente. Fiz aquilo que, mesmo com a derrota do jogo, muita gente saiu aplaudindo. Porque eu mostrei aquilo, eu dei continuidade àquilo que era trabalhado. No Roma não foi diferente. No final do ano tivemos um torneio, que o William não pôde ir, e eu mostrei a responsabilidade. Caímos nas quartas de final, mas a gente foi lá e fizemos um bom torneio. Sim. Aí, para finalizar aqui, o que o Rômulo perguntou, ele me perguntou qual modelo de jogo você mais gostam. Eu gosto do básico, que é um fixo, 2 lateral, 2 meia e um pivô. Esquema tradicional, então, o esquema 2-3-1. E trabalha em cima dele, faz tua estratégia, teus planos de jogo, mas eu gosto dessa aí. Ou, claro, depende do jogo, eu tiro um meia e coloco 2 pivô. 2 fixos, aliás. Dependendo do jogo, eu boto 2 fixos, fecha a casinha ali e vou matando o jogo. Beleza. Bem respondido. Vou passar a minha visão, e é principalmente no que o Rômulo perguntou, que eu mais gosto. O Rômulo fez a pergunta do que eu mais gosto. Gostar é uma coisa, praticar é outra, fazer é outra, então tudo depende disso. Mas gostar, eu tenho a preferência, igual o Flávio falou aqui, eu tenho a preferência do básico. Eu gosto do básico, eu gosto do esquema 2-3-1. Por quê? Porque o esquema 2-3-1, na minha visão, é exatamente essa palavra que eu comentei aqui, o básico. E muitas vezes a gente tem que fazer o básico. E o básico bem feito, ele vai dar resultado. Então, quando tu começa uma equipe de futebol society, tu pega uma equipe de futebol society, ou tu começa com uma equipe de amigos do futebol society, esse é o esquema tradicional. Esse é o esquema que todo mundo joga, né? Só que mesmo tendo esse esquema que todo mundo joga, ele, dentro dele mesmo, tu consegue trabalhar várias coisas.
E tu consegue evoluir dentro desse esquema muitas coisas. Então é uma coisa que eu trabalho muito, que eu falo para todo mundo, que todo mundo me conhece e que trabalha comigo, já trabalhou comigo ou que está trabalhando comigo. Eu trabalho muito a triangulação, porque é o esquema mais próximo e da perfeição de uma triangulação. Se vocês forem ver, de mapear e visualizar um mapa dessa posição, é todo em triangulação. Então, a triangulação, ela é o quê? Ela é a aproximação entre os jogadores. E é a forma mais próxima da gente ter esse toque de bola e ter o que é o principal. O que é o principal? Bola no pé. Ter a posse de bola. E a triangulação faz isso. E esse esquema é o esquema que a gente vai ter posse de bola. Claro que isso a gente leva um pouquinho mais para o futebol de campo. O futebol society tem as suas diferenças, mas dá para muita coisa nesse esquema e a triangulação ser trabalhado nesse esquema. Outros esquemas têm alguma aproximação de triângulos, mas alguns têm maiores dificuldades de a gente trabalhar a triangulação. E eu trabalho muito com isso. Trabalho muito losango também. Então, são posições dentro de campo, né, que o esquema básico, se tu fazer bem feito, a equipe treinar, que é uma das grandes dificuldades dentro do society, é ter equipes que treinam. E aí tu treinar, conseguir fazer esse treino, com certeza a tua equipe vai dar resultado. E vai dar muito resultado. Isso aí, eu tô falando no sentido bem amplo, assim, na minha visão desse esquema, né? Eu não tô passando para os outros esquemas, eu tô dizendo na minha visão porque eu gosto tanto desse esquema. Não é que eu pratique isso em todos os times, mas aí vem a outra parte de evolução e vem muito outros lugares que não é o assunto de hoje. Flávio, antes de a gente falar aqui com o restante do pessoal, vamos puxar aqui, porque a gente tem mais 15 minutos de live, vamos puxar um pouquinho para essa função que a gente não falou bem pontual, que é a análise de desempenho. Tá? Análise de desempenho é uma função que no mundo, dentro do futebol de campo, principalmente na Europa, hoje é algo que... fundamental, básico, e existe em futebol. Hoje no futebol de campo está crescendo demais. É uma função que já vem há alguns anos crescendo e tendo essa evolução. É só um exemplo de tanto o nível de evolução que está essa área, né, que é a análise de desempenho, analista de desempenho, que aqui dentro do futebol interativo tem cursos específicos para essa área. Hoje o futebol interativo está lançando agora um curso de análise de desempenho, é o terceiro curso, acho, mais ou menos, de análise de desempenho, que é um curso assim, altíssima qualidade, é um curso online que te oferece muita coisa, te oferece material e de qualidade, com profissionais de alta qualidade dentro dessa área, dentro do futebol de campo. E, como eu falei, é um crescimento altíssimo. E isso também pode ser puxado para o futebol society, que é aquilo que a gente falou. Tudo que tem em campo, futebol de campo, pode ser puxado para o futebol society. Né? Então, ô Flávio, me fala um pouquinho de algumas coisinhas que tu faz como analista de desempenho, coisas que tu já conheceu, que tu já praticou e que coisas que tu já bota em prática sobre análise de desempenho. Como eu não tenho muita ferramenta e nosso futebol 7 ele também não oferece muito ainda, né? Eu faço dois tipos de análise, tá? Se o jogo ele é gravado, depois do jogo eu olho duas vezes e eu monto a escalação. Eu boto, jogou o goleiro, boto os 15 que jogaram e eu vou anotando cada função que ele fez. O jogador, meu jogador fulano, o Adriano deu 15 passos certos e errou 14. Deu 7 chutes, 4 fora gol. E assim vai com cada jogador. Agora, se o jogo não é gravado e eu vou pro jogo, o que eu faço? Eu faço o inverso. Eu anoto assim, o meu time. Chutes, finalizações, cartões, passes certos, faço todo o scout. Só que daí eu faço no geral.
Eu não vou, na hora do jogo eu não vou conseguir anotar de cada jogador, porque o jogo ali é movimentado, então eu faço no geral, depois eu calculo, ó, nosso time deu 150 passes certo e errou 80. Deu 20 chutes, 7 fora gol. E assim eu vou indo. Porque como a gente não Uhum. tem a ferramenta necessária para trabalhar, a gente tem que improvisar. Em cima desse improviso a gente tem que trabalhar e tirar o máximo. E isso deu certo no semestre passado com a União na Rio Grandense. Eu fiz esses dois tipos de análise na liga e deu certo, mostrou resultado. Né? Depois detalhe a gente não acabou conseguindo acesso. Mas é uma coisa que deu certo, mas que eu quero poder melhorar com o tempo, buscar conhecimento e ter essa ferramenta em poder mostrar um trabalho a mais. Porque a gente sabe que a análise de desempenho é muito mais que isso, mas é que hoje a gente só pode desempenhar isso aí, por falta de ferramenta. É isso mesmo, é isso mesmo. Esses pontos aí que tu comentou são pontos que eu saiba, são pontos de os pontos específicos da análise de desempenho. Eu vou comentar algumas coisas que eu acho importante sobre a análise de desempenho. Esses pontos, como tu comentou, número de passes certos e errados, né? A quantidade de finalizações, direção e distância de cada finalização. Então, eu estou pegando os pontos assim que eu me lembro de tem de análise de desempenho, distância dos passes, acertos e erros, local do campo, né? A duração da partida, qual espaço do campo a tua equipe fica mais, número de desarmes, né? Números de contra-ataque. Outra coisa importante também, distância. Quanto tempo ficou em campo, quanto tempo te jogou, quanto tempo de descanso. Isso. Exatamente. Distância percorrida de um jogador, né? Mas aí a aceleração, velocidade de um jogador, tempo de posse de bola, são várias coisas dentro da análise de desempenho que são importantíssimas, né? Só que hoje para o nosso futebol society é difícil. Tá um patamar elevado ainda para nós. Sim, para a gente fazer isso, primeiramente que eu saiba, um analista de desempenho, primeiro ele precisa ter um software específico para isso, né? É um programa específico para isso, né? Isso, exatamente. Ele precisa ter esse programa, ele precisa ter uma boa câmera, um bom alguém que filme, que faça alguma coisa que ele consiga avaliar tudo isso, né? Eu conheço até o pessoal usa drone para fazer esse trabalho também. Então são várias coisas que precisam, vários materiais que um analista de desempenho precisa, que numa equipe de futebol de campo, ele vai com certeza ter mais facilidade. E um cara que trabalha como a gente trabalhando dentro do futebol society, a gente vai ter menos dificuldade, vai ter mais dificuldade, com certeza. Mas a gente trabalhando e se dedicando, com certeza a gente vai conseguir trabalhar alguns pontos, que esses pontos com certeza vai dar resultado em campo, no treino e em campo. Então, uma coisinha que tu pegar de diferente que a outra equipe não faz, vai ter resultado. E com certeza tu vai ter resultado em cima dessa equipe. Então, essa é a importância, né, de um analista de desempenho, que é uma área importantíssima hoje, que a gente se parar, quem não conhece essa área, pesquisa e vai lá olhar o nível de importância que é analista de desempenho hoje dentro de uma equipe. Futebol de campo já sabe que é importantíssimo. Então, uma equipe dentro do futebol society que quer isso também, se puder ter uma analista de desempenho, meu querido, agarra com tudo. Agarra com tudo. Porque o nível do analista de desempenho, o que ele oferece para uma comissão técnica, o que ele oferece para um treinador, é muita coisa. Muito conhecimento. Muita coisa que muitas vezes o treinador não vê. Esses são os pontos importantes. Coisas que o treinador não vê. Exatamente. E por isso que a gente tem que ter uma comissão técnica. Para ter várias visões e achar pontos que o outro não vê. Né, Flávio? Exatamente. Só quero reforçar uma coisa aqui, Adriano. Tem muita gente mandando mensagem aqui para mandar salve, só que, galera, o site que ele não mostra quem entrou.
igual é diferente do Instagram. Então, se tu não mandar um salve no chat, a gente não vai saber quem entrou e quem saiu. Então, você tá mandando mensagem Exato. aqui, eu não tenho culpa, eu não tô vendo, eu só vejo quando comenta aqui. Então, só para reforçar aí, não fique, né? Eu não esqueci Não de fiquem ninguém, bravos com a gente. não fique bravo com a gente, eu não esqueci de ninguém, só que não aparece diferente do Instagram. Então, Isso, eu isso. não mandei abraço, eu quero mandar um abraço aí pro Ronaldo aí, pro João aí, pros amigos, tudo aí. Então, e olha, Manda, participar também aí. manda mensagem aqui no chat, dá um oi, ok, um abraço, né, uma boa noite, daí a gente vai conseguir visualizar todo mundo. Não aparece toda hora aqui, a gente tem que ficar rolando aqui o chat e coisa. Então, pessoal no YouTube também entrando e visualizando, que tá ao vivo lá no YouTube também, do Futebol Interativo. Abraço pro Marcelo, pro Ronaldo aí, eu faço que nem eles aqui, ó. Tô mandando aqui um salve aqui, ó. Não, salve pra rapaziada que tá nos olhando aí. E tem pergunta pra ti, Adriano. Opa, pois não? Tem perguntinha pra ti aí. Eu não tô visualizando, manda pra mim, vê aí pra mim, consegue? Consigo. João Carlos, aqui é João Carlos, organizador da Copa Fair Play de Futebol Society aqui em Goiás. E a crescente dessa modalidade por aqui é gigantesca, chegando no ponto de premiação de R$100 mil. Ótimo, espetacular. Ótimo. O nível do crescimento, é isso que eu estou dizendo. Olha o nível que o Futebol Society está chegando. Não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo, no mundo todo. E futebol goiano é um futebol muito forte, né? Porque eu joguei lá sempre também, foi. Joguei no Pires do Rio, que antigamente jogava a terceira divisão do estadual, então é um futebol bastante pegado, bem truncado. Né? Então aquele que é parecido com o daqui. É pauleira o futebol de lá. E a torcida pega no pé. Pega muito no pé. É, exatamente aqui. Eu acho que ele agora consegui achar ele aqui, o João, né? João Carlos, isso, né? Uhum. A crescente aqui é tão grande que atletas profissionais de futebol de campo jogam competições de futebol society por aqui. Principalmente aqueles que fazem contrato por estadual ou Copa do Brasil. Exatamente, João. Muitos jogadores de campo hoje trabalham dentro do Futebol Society. E participam. Sim, fazem muito disso e tem muito. E aí a gente já vai levar para o outro nível que eu conversei lá na live passada, lá, que muitos jogadores estão ganhando para jogar Futebol Society. Estão ganhando para jogar no Futebol Society. Por quê? Porque o cara é profissional, o cara joga no futebol de campo e o futebol hoje as equipes querem estar no nível alto, quer ter jogadores de nível alto, então aparecem as oportunidades também para esses jogadores. O Sérgio aqui, um abraço. Aqui, vou mandar um salve especial pro nosso amigo Thiaguinho, que acabou de entrar na live aí, ó. Mandar um. Ô, meu querido, esse cara. Ele vai chorar, meu. Senão ele vem, né? Ele vai chorar depois pro cara, não, mas esqueceu de mim. Esse cara é espetacular. Né? O nível de trabalho que ele está fazendo. Hoje ele está com essa liga dele espetacular aí. E o cara, com essa humildade que ele tem aí como pessoa, vai crescer muito dentro do Futebol Society, vai nos ajudar muito como esse grande profissional aí, vai crescer junto com a gente, com certeza. É um cara que é mente aberta, está aberto para ideia, para projeto, é um cara que quer crescer também, a humildade dele não tem igual, né? O cara que tá sempre para te ajudar, ele te escuta e sempre quer achar o melhor jeito de te ajudar. Então é um cara que fora de série. Não sei se como jogador ele jogava, né? Não cheguei a ver, não peguei essa época, mas como presidente de liga aí o cara tá nota 10. Eu uns dias atrás enchi o saco dele, que eu tava falando um monte de coisa, e aí mandei um monte de áudio para ele falando sobre os assuntos, e ele é muito calmo, né? E aí ele continuou respondendo para mim e coisa. Eu tava puto da cara com algumas coisas e mandei para ele, e ele respondendo uma boa comigo. É um cara espetacular. A frieza dele é fora de série, Deixa eu mandar aqui um alô aqui pro pessoal, mandar um alô pro Serginho, acho que é o Serginho do Tinga. Obrigado aí, Serginho. Mandar um alô, quem mais aqui, Serginho. Eu tô começando o Futebol 7, quero estar no topo, que nem vocês, sou fã de vocês. Muito obrigado pela palavra, Serginho. Fabrício Godoy, mandando um abraço, Adrianinho, sucesso, muito obrigado. Vamos ver quem mais aqui. A nossa live tem mais 5 minutinhos, já tá quase acabando, tá?
Mandar um abraço aqui, importantíssima. Se eu esquecer desse aqui, vai complicar, que é para a esposa, né? Então mandar a gente lembrar já. Mandar um beijo, um abraço para a esposa. Também não posso me complicar, né? Tem que mandar um beijo e abraço para minha irmã, que é sim. Me apoia, me incentiva aí, então tem que mandar um beijão para ela, né? Porque senão amanhã eu apanho, né? Então, minha irmã que é fundamental para estar no crescimento aí. Mandar um abraço pro Marcelo, mandar um abraço pro Ronaldo, mandar um abraço pro Rômulo de novo, o Rodrigo, o João Gabriel, o Joaquim, todo mundo aqui. Fora de sério. Joaquim, fora de sério. Me desculpa aqui se eu não respondi alguma pergunta. Também vai crescer muito no Futebol 7, é um cara que tem um conhecimento elevado, então tá começando de baixo, mas logo tu vai estar no patamar elevado, porque tem tudo para crescer. Com essa tua humildade, com esse reconhecimento, tu vai longe no Futebol 7 aí. É isso aí, com certeza. A humildade é importantíssima. Mandando um abraço para todo mundo aqui. Se tem mais alguém, me desculpa aí, pessoal que está assistindo lá no YouTube, o pessoal que está assistindo aqui dentro da plataforma, muito obrigado por todos aqui assistir essa live. A vontade a gente fala do Futebol Society, eu falo com muito amor e carinho sobre o Futebol Society, dá vontade de ficar 1, 2, 3 horas falando sobre o Futebol Society. Mas é uma hora, né? Então, felizmente é uma hora, e também eu sei que uma hora é cansativo para nós, tá toda hora falando, e cansativo para vocês também. A gente tem nossas vidas, né? A gente tem que dar andamento a elas, as coisas fazer do dia a dia, mas é bom a gente falar sobre o nosso Futebol Society, e o mais importante de tudo é a gente conseguir falar sobre o nosso Futebol Society dentro de uma das maiores plataformas da América Latina, né? Uma plataforma que tem alto nível de conhecimento de pessoas, de conhecimento dentro do futebol. Aqui existem várias lives e vários cursos, várias palestras com pessoas ilustres dentro do futebol de campo, dentro do futebol profissional, de alto nível. Já teve aqui, eu não vou ficar aqui dizendo um monte de pessoas, mas só para dar um exemplo, Paulo Paixão já teve aqui, né? O Roger Machado, estou dizendo aqui pessoal do Rio Grande do Sul, né? Que já teve aqui na live ou um curso, alguma coisa, sem falar da onde é a região deles, né? Que é a região nordestina aí, que estiver agora um evento espetacular aqui online, com só craques em todas as profissões dentro do futebol do Nordeste. E a gente do Rio Grande do Sul, a gente não vê muito o Nordeste porque é no outro lado do Brasil, e a gente não consegue ver muitas informações, né? Mas eu conhecendo aqui a plataforma do futebol interativo, eu cada vez estou me apaixonando mais pelo futebol e me apaixonando pelo futebol nordestino, porque nós gaúchos temos aquela grande palavra, a gente é muito barrista. O que é barrista? A gente só olha para o nosso próprio nariz, só olha para o Grêmio e o Inter, porque são duas equipes de nível mundial, com certeza, mas a gente não olha o vizinho, né? E o vizinho nosso, o Nordeste é vizinho nosso, e a gente não vê que não foi campeão mundial no futebol de campo, não é grande time para bater de frente com a gente. Não podemos levar nesse sentido. E é mesmo o Futebol Society. O Futebol Society hoje tem grandes equipes no mundo inteiro e no Brasil. Eu tenho uma equipe que eu vou dizer aqui mesmo, o Santo André. Tem a equipe do Santo André, acho que é de Minas Gerais, é por ali. Que eu sigo eles porque o trabalho deles é altíssimo. Sem falar as outras equipes, né, de camisa, que eu já comentei, já falei. A América do Rio de Janeiro também é uma grande equipe. América, né, então são altas equipes de outros estados, não só do nosso Rio Grande do Sul, não só da nossa cidade. Então, se a gente quer evoluir como profissional, a gente quer crescer junto no Futebol Society, a gente tem que olhar os outros estados, né.
A gente tem que avaliar, olhar as outras equipes, olhar o crescimento do Futebol Society, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, na América do Sul e no mundo. Então, no mundo todo, o crescimento, como tu comentou aqui, o Mundial foi na Roma. Na Roma, né? em terceiro lugar. Mundial do Futebol Society. E não só do masculino, do feminino. Entendeu? Só tocar um ponto para vocês, que tinha umas 4, 5 seleções que não tinham comissão técnica. Uma delas era o Uruguai. O Uruguai é uma seleção muito forte e não foi com comissão técnica. Para vocês terem uma noção de como o nosso futebol brasileiro está já num ponto muito elevado que outros países. Exatamente. Então, o nível do futebol society feminino é altíssimo. Hoje eu sempre falei, desde o ano passado, e é uma coisa que eu vou sempre bater no ponto e eu vou sempre fazer, é treinar uma equipe masculina e uma equipe feminina. Hoje eu treino as duas e eu vou sempre trabalhar com futebol masculino e feminino, porque o nível do futebol feminino está altíssimo. Semana que vem vamos falar sobre elas, né? Vamos dar moral para elas semana que vem. Sim, temos que falar um pouquinho mais sobre o futebol feminino e já fiquem ligados que vai ter entrevista lá no Instagram lá do feminino. Fiquem se ligados que vai ter uma agora no feminino também. E a gente vai aproveitar. Então, assim, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui na live. Só me tira uma dúvida. O time Serginho joga Série Ouro da MAP, né? O Tinga. Isso! Então, mandar um salve pro pessoal do Tinga aí. Obrigado pelo reconhecimento e boa sorte na Série Ouro. Só não vou dizer que vocês vão ganhar, porque senão o Adriano vai bater em mim, mas boa sorte pra vocês na Série Ouro aí. Tá bom. Pode ir na final. Pode ser vice ali, tá bom. Final, Isso, já é espetacular. Mas agradecer a todo mundo aí que tirou um tempo para olhar a nossa live aí. Continua acompanhando a live do Adriano, que eu vou estar presente nas outras. Continuo vendo o Futebol Interativo, que tem conteúdo para todo mundo aí de sobra aí. E agradecer o pessoal aí, o João Pedro, aí, os guritos, pela oportunidade aí. Pessoal, obrigado e continuo nos assistindo aí, que vai vir mais novidade depois da semana aí. Forte abraço. Com certeza. Exatamente. Vai. Aqui dentro do Futebol Interativo, a gente vai com força trabalhar sobre o nosso Futebol Society. Vem muita coisa boa aí. E entre nas minhas redes sociais, entre nas redes sociais aqui do Flávio, que vai ter muito mais coisas sobre o nosso Futebol Society. A gente está firme e forte no nosso Futebol Society. A gente vai, todo mundo junto, vai crescer junto com o Futebol Society. Então, Rodrigo, muito obrigado pela presença. Se tu não treinar, Rodrigo, tu vai virar banco e vou te dispensar. Então, eu treinar e, voltar com tudo, Rodrigo. Que hoje a noite é tua hoje. Então tá, pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo. Agradeço a todos. A live está finalizando aqui. Estamos só esperando aqui o pessoal aqui finalizar a nossa live. Agradeço demais. Mesmo que tenha milhões ou poucas pessoas, a gente vai falar com muito amor e carinho sobre esse esporte que a gente trabalha. João Pedro, obrigado por essa oportunidade aqui de a gente fazer a nossa live aqui, falar sobre o nosso Futebol Society. Agradeço aqui o Futebol Interativo por essa oportunidade que para nós aqui é espetacular, dentro de uma plataforma que tem um nível de conhecimento que a gente busca dentro dessa plataforma altíssimo. Meu Deus, eu tô conhecendo muita coisa dentro dessa plataforma e pegando muita coisa dentro dessa plataforma que eu vou botar no futebol de campo, no Futebol Society, dentro do futebol de campo, dentro do Futebol Society, com certeza ir pegar e vou estudar, que é uma coisa muito importante, buscar conhecimento. Adrianinho, Flávio, agradeço aí essa discussão de nível, apresentando um pouco mais aí do Futebol Society. Até linkando um pouco o que o Adrianinho falou nessa questão do analista, essa dificuldade em estar fazendo análise ali com um software de alto investimento, né? Ainda mais pensando nessa realidade dos clubes. A gente vai trazer algo de acordo com a realidade de cada profissional no nosso curso. Vai ter essa abordagem aí dos softwares, a gente vai ensinar essa na prática, mas também vamos falar de uma aplicação, da metodologia de análise, que você só precisa do Excel e tabular esses dados para estar lançando no aplicativo web, para estar recebendo tanto dados qualitativos quanto quantitativos, para fazer essa análise e encontrar o padrão ali no jogo. Então, você vai precisar do Excel, vai precisar de um tripé, de um celular para gravar o jogo, e vai conseguir ter essa análise
digna do mesmo jeito que um software de alto investimento vai te dar. Então, fica aí vocês, Adriano, Flávio, o pessoal que acompanha a live, convidados a estarem aí com a gente, conhecendo o conteúdo do curso, conhecendo esse curso de análise de desempenho, que vai ser de extrema importância para o desenvolvimento profissional desse pessoal. Beleza? Adriano, Flávio, beleza. Obrigado a todos aí que acompanharam mais uma live aí do Futebol Interativo. Eu agradeço. Agradeço de coração. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço a todos. Abraço.